Fala galera, Titiwasa aqui, bora para mais um recap! No passado, o ser que hoje vive como Dolan já foi uma existência lendária. Ele era um antigo deus dragão, nascido na mesma era das divindades, e durante incontáveis anos, usou seu poder para proteger a humanidade de desastres naturais e calamidades capazes de destruir reinos inteiros. Sempre que os humanos enfrentavam crises, era ele quem surgia dos céus para salvá-los. Mas conforme os séculos passaram, o coração das pessoas começou a mudar. A admiração que antes sentiam pelo dragão lentamente se transformou em medo. Muitos passaram a enxergar sua força como uma ameaça e não como proteção. A desconfiança cresceu ao ponto de se voltar contra ele. Mesmo possuindo um poder absoluto, o dragão jamais reagiu contra os humanos. Em silêncio, aceitou seu destino. Quando tudo parecia ter chegado ao fim, ele abriu os olhos novamente. Mas dessa vez, em um corpo humano. Agora renascido como Dolan, ele vivia em uma pequena vila próxima da fronteira do reino. Diferente da solidão de sua vida passada, dessa vez ele tinha algo que nunca havia experimentado de verdade: uma família. Seus pais eram gentis e trabalhadores, seu irmão mais velho sempre se preocupava com ele, e a vida simples no campo trouxe uma tranquilidade que o antigo deus dragão jamais imaginou sentir. A vila sobrevivia principalmente da agricultura. Apesar da rotina pacífica, o local sofria constantemente com monstros e bandidos por ficar perto da fronteira. Por isso, os moradores aprendiam desde cedo a se virar sozinhos. Aos 16 anos, Dolan já vivia de forma independente e ajudava nas missões de proteção da região. Certo dia, ele recebeu a tarefa de investigar um pântano próximo da vila. Os lagartos que normalmente habitavam a área haviam desaparecido há semanas, algo considerado estranho pelos moradores. O irmão de Dolan acreditava que aquela missão era perigosa demais para ser feita sozinho, mas como os guardas estavam ocupados patrulhando a vila, não havia outra escolha. Mesmo jovem, Dolan demonstrava uma calma incomum. Sua postura madura fazia parecer que ele enxergava o mundo de maneira diferente das outras pessoas ao redor. Ao lado dele está sua amiga de infância e companheira nos estudos de magia. Os dois treinavam juntos desde pequenos e sempre apoiavam um ao outro. Enquanto muitos jovens sonhavam apenas com aventuras, Dolan levava tudo com extrema seriedade. Durante uma das aulas de magia, o chefe da vila anunciou uma notícia inesperada. Christina, filha de uma família nobre, passaria um tempo morando naquela pequena vila do interior. A revelação rapidamente deixou todos agitados, já que não era comum alguém da nobreza visitar um lugar tão afastado. Quando Christina finalmente apareceu, Dolan percebeu imediatamente algo estranho nela. A jovem escondia uma presença mágica muito acima do normal. Mesmo assim, ele não demonstrou surpresa e continuou agindo naturalmente, como se aquilo não fosse nada demais. Apesar das missões perigosas, a rotina de Dolan era bastante simples. Além dos treinamentos, ele também ajudava os pais trazendo comida e trabalhando para sustentar a família. A convivência calorosa dentro de casa fez com que ele valorizasse cada momento daquela nova vida humana. Seus pais, porém, estavam cada vez mais preocupados com o futuro dele. Investigar monstros e enfrentar perigos constantemente não parecia um caminho seguro. Por isso, começaram a sugerir que Dolan pensasse em se casar cedo, acreditando que alguém ao seu lado poderia ajudá-lo a construir uma vida mais tranquila. Mas Dolan apenas sorria e respondia que gostava da própria liberdade. Para ele, viver sozinho ainda parecia a escolha mais confortável. Então, finalmente, chegou o dia da missão no pântano. Logo pela manhã, quase metade da vila apareceu para se despedir dele. Os idosos rezavam preocupados, as crianças observavam tudo escondidas atrás dos pais e até os guardas da vila se alinharam em silêncio para desejar boa sorte. Se preparou cuidadosamente uma caixa com suprimentos para ajudá-lo durante a viagem. Já o professor de magia demonstrava um nervosismo incomum. Depois de realizar uma previsão mágica, ele afirmou ter visto um mau presságio envolvendo o pântano e alertou Dolan para tomar extremo cuidado. Segundo o professor, aquele lugar costumava ser habitado por criaturas humanoides muito bonitas, porém, o desaparecimento delas indicava que algo perigoso havia acontecido ali. Ao chegar no pântano, Dolan rapidamente descobriu que a situação era pior do que imaginava. Os espíritos da região estavam em conflito, deixando toda a área instável e imprópria para qualquer forma de vida. Mas o que realmente chamou sua atenção foi a presença de uma criatura rara que normalmente só existia em lendas. Era uma garota da raça das serpentes espirituais. Seu nome era Selina.
Mesmo tentando usar seu charme natural para seduzi-lo, Selina parecia extremamente desajeitada. Para Dolan, suas tentativas eram mais inocentes do que perigosas. A garota explicou que não tinha intenção de causar problemas, mas sua presença acabou irritando os grandes espíritos da região sem querer. Percebendo o risco da situação, Dolan rapidamente a afastou dali enquanto analisava o que realmente estava acontecendo. Ele concluiu que recentes terremotos haviam desestabilizado os espíritos do pântano, transformando toda aquela área em um lugar perigoso. Percebendo que a situação do pântano estava ficando cada vez mais instável, Dolan decidiu agir imediatamente. Depois de analisar o fluxo mágico da região, ele concluiu que os espíritos da Terra estavam em conflito com o grande espírito que protegia aquele lugar, causando o desequilíbrio responsável pelo desaparecimento das criaturas que viviam ali. Sabendo que não conseguiria resolver tudo sozinho, Dolan perguntou diretamente a Selina se ela estaria disposta a lutar ao lado dele. Mesmo entendendo que seus poderes não combinavam naturalmente com os espíritos da Terra, ela aceitou ajudar. Como integrante da raça das serpentes espirituais, Selina possuía habilidades especiais capazes de interferir naquela situação. A batalha começou logo em seguida. Enquanto Dolan avançava pela linha de frente com sua espada, Selina utilizou sua magia para invocar uma enorme serpente espiritual. A criatura atacou o espírito da Terra e conseguiu imobilizá-lo por alguns instantes. Aproveitando a abertura, Dolan concentrou sua força em um único golpe e atingiu diretamente o núcleo do espírito. Os dois lutaram em perfeita sintonia, e depois de um confronto intenso, finalmente conseguiram estabilizar a situação do pântano. Quando tudo terminou, Selina estava completamente coberta de lama por causa da batalha. Sem fazer comentários desnecessários, Dolan simplesmente a levou até o acampamento para que pudesse descansar. Ele preparou roupas limpas, organizou o local e dividiu a refeição com ela, enquanto os dois conversavam de forma tranquila durante a noite. Foi então que Selina começou a falar sobre sua própria raça. Ela explicou que, ao completar 17 anos, todas as garotas da tribo das serpentes espirituais precisavam deixar seu lar e viajar pelo mundo humano em busca de um companheiro. Aquela tradição existia havia muito tempo e deveria ser seguida por todas. Porém, junto dessa tradição existia também uma maldição. O corpo das mulheres da raça carregava um veneno extremamente poderoso. Caso escolhessem alguém incapaz de suportar aquela força, o parceiro acabaria não resistindo. Por isso, encontrar alguém compatível era algo extremamente importante para elas. Selina então contou que sua própria mãe havia conhecido seu pai humano durante essa jornada. Graças à força física dele, os dois conseguiram superar o destino cruel que normalmente atingia membros da raça das serpentes. Enquanto ouvia a história, Dolan percebeu que Selina não era alguém perigosa ou manipuladora, como as lendas costumavam descrever. Para ele, ela parecia apenas uma garota sincera, tentando entender o mundo fora de sua tribo. A conversa fez Dolan refletir sobre sua própria vida. Em sua existência passada como deus dragão, ele passou eras inteiras sozinho. Mesmo cercado por incontáveis humanos, jamais teve um verdadeiro lugar ao qual pudesse chamar de lar. Mas agora, vivendo como Dolan, tudo era diferente. Ele tinha pais que se preocupavam com ele, irmãos, amigos e pessoas importantes ao seu redor. Pela primeira vez, ele começou a perceber o valor da vida simples que havia recebido ao renascer como humano. Depois que a situação no pântano finalmente se resolveu, Dolan decidiu encerrar sua relação com Selina ali mesmo. Como forma de agradecimento pela ajuda durante a batalha, ele compartilhou parte de seu poder espiritual com ela. Mas no instante em que recebeu aquela energia, Selina ficou completamente surpresa. A força espiritual de Dolan era muito maior do que ela imaginava. O poder herdado de sua antiga existência como dragão fez o corpo dela estremecer imediatamente, deixando até sua cauda sem forças por alguns segundos. Mesmo percebendo a reação exagerada dela, Dolan apenas sorriu de maneira calma. Antes de se despedirem, ele brincou dizendo que esperava reencontrá-la algum dia, de preferência acompanhada do futuro marido, para visitar a vila. Porém, apesar do tom leve da despedida, a jornada de Selina pelo mundo humano ainda estava longe de terminar. Pessoal, muitos dos nossos vídeos teve a monetização cortada, e isso prejudica muito o canal, além de ter dado muitos direitos autorais. Mais paciência, né? Então, se puderem ajudar com seu gostei, ou hype, ou valeu demais, ou um simples comentário de apoio, ajudaria muito o titio. Até a próxima!